Bem, Cláudio, você já contou um pouquinho de como a sua história começou e diante de toda essa situação em relação à venda, né, que você não achava que tinha aptidão para vender, porém vendia, como você classifica a venda hoje? Hoje eu entendo o quanto a venda é importante, mas naquela época, assim que eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha começado a entender, assim que eu comprei, na verdade, que eu li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu vi que eu poderia, eu inclusive mudei de, de emprego, eu trabalhava numa empresa, eu saí da empresa e fui vender seguros, depois todo o rumo que eu acabei contando, foi aí. Eu tentei durante muito tempo fugir das vendas, não entendendo como que a venda era importante e sempre achando que precisaria de um dom, até conhecer esse livro que mudou a minha vida, que aí eu entendi que eu poderia vender desde que eu treinasse a venda. E hoje eu vejo que sempre a venda esteve ali. Não só a venda que é para todo mundo, mas eu sempre tive que vender realmente alguma coisa, algum produto ou algum serviço. Sempre. Então, aí eu comecei a perceber a venda na minha vida. Como eu tinha falado para vocês, eu tinha projetado como propósito na minha vida ter uma empresa que gerasse grandes empregos. Eu fui para os Estados Unidos para conseguir esse dinheiro para começar uma empresa e pudesse chegar a uma grande empresa. Então, ter o capital inicial para começar algo, era essa a minha vontade. Eu ficava sempre pensando qual que seria essa empresa. Eu começaria com a placa de táxi, a banca de jornal, mas como seria essa empresa? Como seria começar essa empresa? Que tipo de empresa seria? Eu tinha essa grande ambição, que era ter uma empresa grande, gerar empregos e ter, lógico, uma vida confortável. E durante o tempo, enquanto eu estava trabalhando nos Estados Unidos, lavando prato, trabalhando de madrugada, trabalhando 7 dias por semana, eu comecei a trabalhar lavando prato, depois fui para um Dunkin' Donuts, trabalhar num Dunkin' Donuts, que é como se fosse uma padaria, um McDonald's, mas é padaria. E aí, trabalhando muito mais com esse pensamento positivo, que eu conseguiria a minha empresa, que tudo daria certo. E em todas as dificuldades que eu tive, eu nunca pensei em desistir. Eu pensei em continuar e o meu momento iria chegar. Bom, depois de 2 anos que eu estava nos Estados Unidos, aconteceu, eu já era casado, pai de 2 filhas, e aconteceu o meu divórcio. Então eu me separei. Nesse momento eu pensei em primeiro voltar para o Brasil com as minhas filhas. E como a gente já tinha juntado um dinheiro, eu vim para o Brasil e aí resolvi, em vez de comprar a placa de táxi e a banca de jornal, eu vi que aquele dinheiro ainda não dava para fazer isso. Eu resolvi comprar um apartamento. Porque o apartamento eu ia deixar alugado, eu ia voltar para os Estados Unidos para não deixar as minhas filhas longe de mim ou longe da mãe, então eu teria que voltar. E aí foi quando eu resolvi comprar um apartamento. Eu usei minha criatividade. Já que eu não tenho todo o dinheiro para fazer o que eu tinha planejado inicialmente, eu vou agora investir em algo que eu possa lá na frente usar. Lembrando que naquela época o imóvel ele não estava no preço que é hoje, o imóvel estava crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, eu comprei ele com 2 anos só de trabalho nos Estados Unidos. Eu juntei 20 e poucos mil dólares para comprar esse apartamento. É uma época totalmente diferente. E aí então resolvi voltar para os Estados Unidos. Vim para o Brasil, passei aqui 1 mês e meio, 2 meses e levei as minhas filhas de volta para os Estados Unidos. E aí elas foram ficar com a mãe
Como eu voltei sem emprego, com um apartamento alugado, porque a minha ex-esposa ela tinha saído, ela foi morar em outro lugar e deixou o apartamento que estava no nosso nome para eu morar. Porém, eu cheguei 15 dias depois, tinha que pagar aluguel, não tinha $1 no bolso, porque todo o dinheiro que eu tinha usado para comprar o apartamento e para voltar. E aí, durante esse tempo, eu passei muita dificuldade. Por não ter, muitas vezes, dinheiro para comprar comida. Mas como eu tinha trabalhado num restaurante, de vez em quando eu ia nesse restaurante e eles me davam um prato de comida. Até que eu consegui meu primeiro emprego, depois eu consegui o segundo. Comecei a trabalhar, nessa época agora no Dunkin' Donuts, mas não trabalhando como padeiro, mas sim trabalhando como atendente. Eu já estava falando um pouco de inglês. Foi quando aconteceu um episódio bem bacana, que fala sobre empatia. Quando eu estava trabalhando, uma das meninas que trabalhava junto comigo, ela me perguntou se eu podia deixar um amigo dela, um conhecido dela, morar comigo durante 2 semanas. Porque ele tinha sido expulso da onde ele morava. Expulso assim, era muita gente morando, e aí eles falaram que ele não podia ficar lá. Ele teria que arrumar um outro lugar. E ele tinha até conseguido um outro lugar para morar, com outros amigos, mas que ele só conseguiria esse lugar, ele só conseguiria entrar nesse apartamento 2 semanas depois. E ele estava morando no carro. O frio estava chegando, e o frio nos Estados Unidos, em Boston, eu morava em Boston, muito frio. E aí eu falei, não, tudo bem, ele pode vir morar comigo. E ele foi lá para conhecer o apartamento, era um apartamento de 2 quartos. Ele me perguntou quanto que era para ele ficar as 2 semanas. E eu disse para ele, cara, você precisa realmente ficar durante 2 semanas? Sim. Você não tem onde ficar? Não. Você não precisa pagar. Você fica essas 2 semanas e depois segue seu caminho. Foi mostrando uma empatia com ele, entendendo a dor dele, que 2 semanas depois ele me falou, cara, eu gostei muito de morar com você e eu não vou mais morar com os meus amigos. Eu posso morar aqui com você, a gente combina aí o aluguel para eu passar a te pagar? Eu falei, claro, tudo bem, vamos lá. E toda aquela dificuldade que eu vinha passando até para poder pagar o aluguel sozinho foi vencida, porque em primeiro lugar eu não pensei em mim, eu pensei nele. Estava difícil para mim, mas também estava para ele. Então eu me coloquei no lugar dele. Foi uma demonstração de empatia. E aí as coisas foram acontecendo comigo, tudo que eu tentava fazer, às vezes começava a caminhar, depois não. Enfim, conheci uma outra pessoa e comecei a trabalhar muito no Dunkin' Donuts. Eu trabalhava em 3 Dunkin' Donuts, eu trabalhava de 5 horas da manhã às 10 da noite. E depois de um tempo foi me oferecido o cargo de gerente no Dunkin' Donuts. No começo de assistente de gerente. Ótimo, maravilha. E depois nos ofereceram uma franquia de uma escola de inglês para ensinar brasileiro. E aí nós entramos nessa franquia de escola de inglês. E logo depois compramos uma clínica de estética. Porém, depois de um tempo, houve o atentado de 2001, as Torres Gêmeas, e as coisas começaram a ficar bem complicadas. E eu tive que desfazer de tudo. Nesse meio tempo, eu percebi que eu precisava ser resiliente, que quando as coisas começavam a se organizar, de repente o mundo caía. E eu resolvi mudar totalmente a minha vida. A escola não deu certo, eu tive problemas com o meu patrão no Dunkin' Donuts e eu resolvi me mudar para a Flórida, para Orlando. E aí, de Malicuia, eu vou para Orlando para tentar agora algo novo. Chegando em Orlando, passei muita dificuldade. Me falaram que comprar casa seria um bom investimento. Aí, como eu tinha
passado um tempo, já juntado um dinheiro depois que eu desfiz da escola, passei por outras situações, eu juntei um dinheiro novamente. Eu falei, eu vou comprar uma casa. E aí peguei um dinheiro emprestado e comprei uma casa em Orlando, uma casa de $200 mil. A gente comprava casa sem dar dinheiro de entrada, eu paguei só as taxas e financiava o resto pelo banco. E diante disso eu tinha uma prestação muito grande para pagar, eu precisava pagar aquilo. Foi quando eu comecei a dirigir. Me mostraram o transporte, que era transporte de turista, como se fosse um táxi executivo. Ali, o que eu tinha que fazer novamente? Vender. E ali eu tinha que exercitar todas as características, os passos para uma venda, que era abordar a pessoa, fazer a sondagem da pessoa e falar do meu serviço. E essa abordagem ela tinha que ser muito amigável. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que está de férias, ela não usa o transporte só uma vez, ela usa mais de uma vez. Sondar o cliente era importante porque quanto mais coisas eu soubesse sobre ele e desenvolvesse um papo, aquilo me ajudava, porque ele me chamaria para uma próxima corrida. E aí eu estava exercendo a venda novamente, fazendo todos aqueles passos para ter sucesso enquanto motorista em Orlando. Um pouco antes de começar a dirigir, eu me passei por outra situação. Como eu estava em processo de legalização, eu precisei procurar o Frank novamente. E aí a gente resolveu os problemas que tinha um com o outro, porque na verdade a gente era bem amigo. Acontece, mesmo com amigos, né? E aconteceu com a gente, e a gente voltou à amizade que tinha. Porém, para ele continuar assinando meu documento, eu tive que trabalhar para ele. Eu já estava dirigindo. E foi quando eu tive mais um período complicado, dirigindo 2 horas para chegar até uma outra cidade, para tomar conta do Dunkin' Donuts que ele queria comprar. Dirigia 2 horas de volta, novamente, para isso, e depois dirigia os turistas em Orlando até 11, meia-noite. E quando era 5 horas da manhã eu estava de pé para chegar no Dunkin' Donuts às 7 horas da manhã. Eu fiquei nisso por um tempo, depois passei a trabalhar somente no Dunkin' Donuts, até que a minha legalização saiu. Eu falei com o Frank, falei, olha Frank, eu não vou continuar, porque eu tenho a minha casa em Orlando, a situação não está boa aqui, e ainda falei para ele, olha, eu acredito que esse cara que está querendo te vender o Dunkin' Donuts, ele não está jogando limpo com você, e fica de olho. Enfim, ficamos numa boa, eu voltei a trabalhar dirigindo, que foi o que eu fiz até vir para o Brasil. Agora, nesse meio tempo, eu quero contar para vocês uma história que eu relembrei há pouco tempo e que ela fez mais sentido. Durante o tempo ainda que eu morei em Boston, algumas pessoas que foram nos visitar por algumas vezes, que nunca tinham visto neve, a primeira coisa que eles queriam fazer era esquiar na neve. Durante umas 2 vezes eu fui acompanhando, a primeira vez com a minha irmã que morava em Orlando e meu cunhado, e outra vez com uma irmã minha que morava no Brasil, que estava lá. Eu fui acompanhando eles para eles esquiarem. E aí eu gostava muito, eu tinha muita vontade de fazer snowboard, que é esquiar mais uma prancha, que seria um surf na neve. Eu tinha muita vontade de fazer. Mas eu tinha muito medo de cair, me machucar e ficar sem trabalhar. E lá nos Estados Unidos, quando você fica sem trabalhar, você simplesmente não ganha. Não tem esse negócio, vou ficar pelo INSS. Não. Se não trabalhou, você não ganha. Se trabalhou, você ganha. E eu tinha muito medo de cair, de me machucar. E de ficar sem trabalhar e sem ganhar dinheiro. Só que a minha vontade era tão grande de fazer snowboard, que em determinado período, eu resolvi tentar. Já era o meu último ano que eu ficaria lá em Boston, eu já estava me resolvendo ir para a Flórida, então durante os 2 últimos invernos eu todo sábado ia para a montanha para fazer snowboard. E aí eu entendi que
eu ia cair sim, que eu tinha que ter medo, mas que aquele medo não poderia me paralisar. Eu não podia ficar parado diante daquele medo. O medo teria simplesmente que me ajudar a não fazer besteira, a não me precipitar. E foi o que eu fiz. Eu comecei numa montanha aprendendo, então ali eu tinha alguns tombos, caía, mas que eu não quebrava uma perna, não machucava. Saía ali com o punho doendo de tanto bater no chão, mas era só. E, mais uma vez eu percebi que o sucesso era treinável, porque eu fiz isso repetidas vezes até que eu aprendi. E aí, assim que eu aprendi, eu não fui para uma montanha maior, eu fui subindo por escalas. Eu fui para uma montanha intermediária e outra. Para ser bem sincero, eu nunca cheguei na montanha maior, onde os profissionais eram. Eu fiquei na montanha um nível abaixo, mas eu fui treinando, fazendo isso todos os sábados. Eu chegava às 2 horas da tarde e ficava até às 10, todos os sábados durante o inverno. Então isso eram durante 8 sábados mais ou menos, e praticando, 8 horas praticando. Até que eu comecei na montanha intermediária, montanha abaixo da profissional, onde eu subia na cadeirinha, eu descia da cadeirinha sem cair, porque para quem não tem muita experiência, na hora que desce, você está com um pé na prancha e o outro não, é bem complicado, mas eu consegui, e aí eu saía tranquilo, descia toda a montanha sem problema nenhum, depois subia e fazia, porque eu comecei a treinar. E aí eu tive sucesso do snowboard. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma história bacana. E o storytelling está presente na minha vida. E isso vai fazer um pouco de sentido lá na frente, na hora que a gente puder voltar um pouco atrás. Por enquanto, vocês guardem essa história, o quanto eu tinha medo de fazer um snowboard, que era uma coisa que eu queria muito. E enquanto eu deixei aquele medo me paralisar, eu não conseguia alcançar algo que eu queria. Depois que eu vi que eu podia continuar com medo, mas eu tinha com medo mesmo e simplesmente usar esse medo para me orientar e para que eu não fizesse algo além da minha capacidade. Bom, já retornando, quando eu estava dirigindo em Orlando, eu entendi o quanto ter um carro apresentável, limpo, vestido com uma roupa social, uma gravata, fazia total diferença, porque eu atraía mais clientes, eu atraía mais pessoas e comecei a trabalhar muito e a vender muito, ter muitas pessoas me chamando, inclusive na hora de conversar, de sondar e de ser simpático com as pessoas. Eu aprendi muito nessa época. Eu me lembro um dia que geralmente uma corrida pequena, era uma corrida de $7, de um ponto ao outro bem próximo, ninguém queria fazer. Eu fui, sem muito problema, só pensando, é mais uma. Inclusive, eu não me preocupava muito com o quanto eu ia precisar ganhar naquele dia, porque eu acordava de madrugada e o que realmente eu precisava fazer, eu tinha feito. Eu já tinha feito naquele dia. Então era mais $7. E levando isso em consideração, aquela pessoa que eu fui conversando com ele, tranquilo, nesse bate-papo, na hora que chegou no ponto dele, ele me perguntou se eu fazia corridas para o aeroporto. Eu disse que sim. Encurtando um pouquinho, eu fiz uma corrida para ele para o aeroporto, mas não para ir embora. Foi para ele fazer um voo de avião. E depois levei ele para o hotel. E aí ele me perguntou se eu levaria para Miami, que era uma corrida de $500. Ou seja, quando eu fiz uma corrida de $7, sorridente e tratando ele bem, logo depois veio uma corrida de $500, que era o que todo mundo queria para um dia de trabalho, fazer uma corrida de $500. Tem mais história? Tem. Fica para o próximo módulo. Até mais.